Na teleaula anterior do Saúde com a Gente, a importância da educação na vida de agentes de saúde e usuários do SUS, novas tecnologias na rotina de trabalho dos agentes e dicas de como estudar à distância. Na teleaula de hoje, a influência da comunicação e da linguagem no trabalho dos agentes de saúde, os princípios morais e éticos que fazem parte das relações entre esses profissionais de saúde e a população. O que um bom feirante e um bom agente de saúde têm em comum? Olá, boa tarde, tudo bem? Tá na promoção, viu? Vamos dar uma olhadinha? Pastel, gente, tapioca, caldo de cana. Os dois precisam se comunicar muito bem para atingirem as suas metas. Para cuidar da saúde da população e, mais ainda, convencer e ensinar os usuários a cuidarem da própria saúde, os agentes têm que transmitir mensagens claras e diretas. Mas a comunicação não é feita só de palavras. Uma expressão facial ou um olhar podem passar recado. Basta prestar atenção. O olhar ali atento, ele diz muito. Quando a gente chega numa casa com quintal cheio de lixo, de lata, jogado, sujo, dá a sensação de tristeza, né? A gente já consegue avaliar, já consegue prever que além da saúde mesmo física, dos problemas de dengue, problema com leptospirose, hantavirose, também a saúde mental, né, dessas pessoas que não está muito boa. Às vezes, você entra e percebe que aquela pessoa que está ali, ela fica acumulando muito lixo, são acumuladores. A gente também já encaminha para o CAPS, né? E também, quando é na questão de violência, que a gente percebe alguma violência doméstica, a gente também encaminha o órgão competente, né? Dependendo de como você chama, aborda o morador, é a resposta que ele te dá. Então, a expressão, a comunicação, ela é muito valiosa. Se comunicar bem com a população é transmitir informações que ajudem os usuários a se tornarem responsáveis pela própria saúde e bem-estar. Eu procuro, a cada dia, né, tratar os moradores com respeito, com polidez, com educação, né? Afinal, a gente está adentrando a residência dele. Então, a gente precisa ser amigo do morador. A gente precisa fazer com que ele nos aceite, fazer com que eles abram as suas portas para que nós possamos entrar e fazer o nosso trabalho. Com licença, então, dona Maria, tudo bem? Eu dei uma olhada, realmente havia muitas vasilhas com água, tá? Ali pode ocasionar a proliferação do mosquito. A senhora me disse que está com uma pessoa doente em casa, né? Essa pessoa provável que está com dengue. E então, tudo isso a gente vai evitando. Deixa sempre as vasilhas viradas de boca para baixo. O trabalho dela é muito importante, porque a gente não tem orientação, né? Aí o povo doece, a gente não sabe nem como cuidar, não sabe por quê. E ela vem, orienta a gente fica sabendo, comunica bem, conversa comigo, então tá muito bem, eu fico feliz quando a Neide chega. E daqui a pouco, a gente vai falar sobre como a ética faz parte de cada ação desempenhada pelos agentes de saúde. É logo depois do intervalo.
Hoje eu vou conversar com a Fabiana Schneider. Bem-vinda, professora. Obrigada. A gente está aqui para falar um pouco sobre a ética no trabalho do agente de saúde, falar um pouco sobre os mandamentos, e eu queria começar com o primeiro. O que é fazer o bem no trabalho do agente de saúde? Olá, estudantes. Quando a gente pensa em fazer o bem ou trabalhar pelo bem, no contexto de trabalho do agente ou de qualquer profissional de saúde, a gente pensa as relações interpessoais, né, com a equipe de saúde e também pensa essa relação que se estabelece de cuidado, de acolhimento e de vínculo deste trabalhador junto com a comunidade, no território, nas famílias, né, nos momentos de visita domiciliar. Então, fazer o bem é poder escutar, é poder pensar qual a melhor estratégia, qual a melhor construção de cuidado para essa pessoa, ou para essa família, ou para essa comunidade, é entender a sua diversidade e construir processos de cuidado e processos de trabalho. Então, fazer o bem não é algo concreto por si, ele é algo que se constrói ao longo dessa relação que é de cuidado, de assistência e que é de pensar como trazer, como levar, como construir melhores condições de saúde para todos. Que tipo de escolhas o agente precisa fazer na sua rotina de trabalho? São muitas as escolhas, porque é um trabalho complexo, né? O trabalho em saúde, ele envolve muitas dimensões, dimensões de um cuidado, dimensões de promoção e prevenção de saúde, as dimensões da relação deste profissional de saúde, do agente, com a comunidade, com as pessoas, com a equipe de trabalho. E as escolhas vão ser múltiplas de acordo com as singularidades de cada caso, né? Mas é importante que esse agente, quando na sua ação de trabalho, na sua atividade de trabalho, ele consiga olhar para a necessidade do outro e construir com esse outro possibilidades e pontes de cuidado, né? Então, olhar sempre quais são as necessidades e quais são as possibilidades vai ajudar com que a gente, enquanto profissional de saúde, e me incluo nos profissionais de saúde, possa fazer as melhores escolhas, que são escolhas que venham de uma construção, né? Que pavimentem, que cimentem um caminho para pensar este cuidado, para pensar qual melhor ação de saúde vai ter um impacto melhor na vida, na qualidade de vida das pessoas. E quais são as virtudes de um bom agente de saúde? Falar de virtude, né? A virtude, assim, ela se coloca num lugar... vou usar, por exemplo, a coragem, né? A coragem é uma virtude. A coragem, ela está num caminho que é entre a omissão, que é a covardia, né? E entre o excesso, que é algo temerário. A coragem, ela está no meio daquilo. Ela está numa atitude que isso pode ser para qualquer pessoa, mas muito em especial para as pessoas da saúde. Então, os agentes de saúde se identificarão com este lugar, de poder fazer escolhas onde a virtude leve para o melhor caminho possível, né? Então, usando esse exemplo da coragem, se eu tenho uma situação onde eu preciso decidir entre um caminho ou outro, que eu possa encontrar um caminho que me leve a dar conta, né, da maior possibilidade para essa situação. Aí é que entra a virtude, né? Como eu escolho os caminhos ou como eu construo esses caminhos, e sempre uma perspectiva de que o cuidado é para o outro, né? O trabalho do agente, o trabalho em saúde em si, ele é um trabalho para o outro. E por isso que a gente fala muito nas questões de vínculo, de humanização, de acolhimento e de empatia, né? Esse trabalho em saúde, ele precisa... Não sei se ele precisa ou se ele vem pautado muito por este lugar, né? Por essas atitudes virtuosas, né? Ou por virtudes nas escolhas e nos caminhos que a gente, enquanto profissional de saúde, trilha, né? E o que a gente precisa fazer para agir da forma mais justa possível? Quando a gente fala de justiça, né? Ou como uma forma justa, sempre vai acabar perpassando ou encontrando em várias interfaces possibilidades de colocar este outro como um centro do cuidado, né? E a justiça vai vir por garantir o melhor acesso, por garantir a melhor forma de tratamento, por muitas vezes pensar num protocolo de saúde e olhar para aquela pessoa, para aquele usuário e pensar como que esse protocolo de saúde pode ser melhor executado ou mais se aproximar para que o resultado seja melhor, né? E quando eu falo dessa justiça, a gente pode pensar numa justiça de distribuição de renda, de distribuição de medicamentos, de acesso, de assistência, mas também a gente pode pensar que quando o trabalhador de saúde encontra situações de vulnerabilidade ou situações que requerem
uma outra abordagem, para além das abordagens de saúde, é importante que ele esteja atento, é importante que ele traga isso também para a equipe de saúde, para que juntos possam pensar quais as melhores abordagens, né? E eu lembro muito assim de uma situação vivida por mim enquanto profissional de saúde, que era olhar para algumas famílias com algum agravo, por exemplo, hipertensão, né? Pressão alta, hipertensão arterial, e que aquela usuária não conseguia administrar de maneira correta os seus medicamentos. Ah, mas o que tem a ver isso com justiça, Fabiana? Isso tem a ver com pensar de como eu distribuo aquele medicamento para que ele tenha o seu efeito, como que eu oriento ou o ajudo a construir com aquela pessoa a sua possibilidade de administração de medicamentos. Será que é fazendo etiquetinhas no rótulo? Será que é desenhando? Será que é junto com aquela pessoa pensando qual o melhor horário? Então, isso também passa por uma forma justa de trabalhar, por escolher um percurso que vá garantir que aquele acesso ao medicamento, o acesso ao cuidado em saúde, tenha um efeito na qualidade de vida das famílias e das pessoas. E os nossos agentes fazem isso muito bem, né? Os nossos agentes entendem as necessidades de saúde das pessoas, eles entendem o modo de viver das pessoas, eles vivem a realidade das pessoas e são as pessoas que precisam e podem construir as melhores opções ou os melhores caminhos, né? E aí, então, é um percurso bem justo. A empatia também pode ser considerada uma virtude. E isso a agente comunitária Eunice tem de sobra. Vamos olhar? Esse assentamento tem várias pessoas que mexem mexia com o campo. Aí o INCRA sentou todo mundo aqui no assentamento e desde então a gente mora aqui. Aqui tinha criança aqui com 6 anos que nunca tinha tomado uma vacina. Nenhuma vacina. Foi aí que eu comecei a procurar a prefeitura, a Secretaria de Saúde lá em Unai. E aí eles começaram a me ajudar, mesmo eu não sendo um agente de saúde. Depois eu peguei e acabei entrando como agente de saúde, mas isso aí foi uns 3 anos trabalhando como voluntário para melhorar. E melhorou muito. Ô, de casa. Oi, pode entrar. Oi, dona Cleide. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tá cheguei. boa? Aqui dentro do assentamento eu cuido de 54 famílias. Isabel, como é que vai? Tô bem, minha linda. Eu falo que eu sou de cada família, é um pouquinho a minha família. Entendeu? Porque eu chego na casa deles, eu sou muito bem acolhida. Quando a gente gosta de ser bem tratada, a gente também tem que tratar as pessoas da mesma forma. E é assim que eu tento tratar eles todos. É uma coisa sem preço. É um serviço que eu amo fazer. Amo. Muito. Meu nome é Eunice Pereira dos Santos. Trabalho aqui como agente comunitária de saúde no PA Eldorado há 15 anos. E onde o coração do agente de saúde deve estar? Olha que linda essa experiência de trabalho da Eunice, né? Como tem um valor nesse trabalho de saúde, né? E que é a base de todo o cuidado, né? De toda a forma de se relacionar dos agentes de saúde com a população. Não existe um trabalho que tenha bons resultados se ele não for feito com amor, né? Então eu penso assim, que não é só olhar para quem a gente está cuidando, mas é olhar para si, né? É olhar assim, eu sou um profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas, eu preciso estar bem, eu preciso entender o meu lugar neste processo, né? Eu preciso entender a minha relação enquanto profissional de saúde, enquanto uma pessoa que é da comunidade, enquanto uma pessoa que encontra essas outras pessoas no seu dia a dia, né? E isso faz muita diferença. Então, eu acho que, assim, essas experiências, assim, que são de uma grandiosidade, né? Porque elas são muito de uma relação interpessoal do agente de saúde com as pessoas da comunidade. Então, eu imagino a potência de vida que tem nessa relação, porque ela é uma relação de cuidado, de saúde, de trabalho, mas ela é uma relação que ela leva um bem-estar para o outro, né? Então, se eu sou um agente de saúde, eu preciso entender isso. E o meu coração tem que estar muito em paz, né, com o meu trabalho. Eu preciso entender se eu estou com dificuldades, se eu preciso de algum suporte, de alguma ajuda, se eu preciso compartilhar isso com a minha equipe, porque o meu coração tem que estar aberto para escutar o outro e para me escutar, né? O meu coração tem que estar aberto
para eu poder valorizar o meu trabalho, porque ele faz muita diferença na vida das pessoas. O cuidado que eu consigo, enquanto agente de saúde, proporcionar ou construir, ele faz a diferença na vida das pessoas de uma maneira que às vezes a gente nem dimensiona. Então, poder estar com o coração aberto e enxergar isso, enxergar o seu valor como profissional de saúde e o seu valor para a vida das pessoas, eu acho que é um bom caminho. Eu acho que por aí que a gente vai construindo essas relações de cuidado com a gente, cuidado com o outro, e vai fortalecendo, né, a saúde e a qualidade de vida, e vai fortalecendo as relações de vínculo, de acolhimento, de escuta, que são tão importantes para o sucesso, muitas vezes, dos tratamentos, né, e que são pilares do Sistema Único de Saúde. Então, acho que o coração pode bater por aí. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre dilemas éticos no trabalho do agente de saúde. Ficaram curiosos? É depois do intervalo. Professora, a gente vai conhecer agora a história da Francisca, que, como todo agente comunitário de saúde, já passou por situações complicadas. Olha lá. Foi uma visita que eu fui fazer no começo da minha carreira, um cadastramento, que eu me deparei com uma família, só uma senhorinha de 70 anos e um filho que é esquizofrênico. Eles são uma família que ela vivia assim, abandonada mesmo. Ele andava pela rua, nu, e tem dia que ele estava na caminha dele, ela amanhecia comendo até fezes. Então aquilo ali me doeu muito. E aí eu fui procurar a rede para saber se aquela família tinha algum parente que pudesse ajudar aquela família. Então eu deparei com uma situação que eu fiquei num dilema. A família dele era um poder aquisitivo alto e poderia até me botar em situação difícil, que podia me atingir como agente de saúde, né? Aí eu fiquei, ajuda ou não ajudo? Mas aí eu deixei a família de mão e corri atrás de um tratamento que pudesse melhorar a situação daquela senhora e do filho dela. E foi o que a nossa comunidade fez. Juntou com o nosso médico, a enfermeira, a equipe toda. E fomos atrás de um tratamento e conseguimos. E graças a Deus ele ficou bem e a mãe dele ficou muito feliz com o tratamento que a gente conseguiu para ele. Então, professora, o que essa experiência tem para nos ensinar? É uma experiência viva da complexidade do trabalho em saúde, né? Se a gente pensar que esse agente de saúde, o agente comunitário, o agente de combate a endemias, ele está sempre ou muitas vezes em contato com a realidade das famílias, com a realidade da comunidade, ele vai certamente se deparar com situações de conflito. E que são conflitos éticos e que são conflitos, às vezes, um pouco mais pesados, digamos assim, e que precisam de uma intervenção. Sempre é possível pensar num curso de ação. Se eu estou numa situação dessas, que caminho eu devo seguir? Que caminho eu devo melhor escolher para ajudar essa família ou para evitar um dano maior, né? Então, nessa situação, me parece que ficava claro que precisava de uma intervenção. E o agente, enquanto um agente de saúde, enquanto um agente público, né, ele também tem um compromisso de olhar para as situações, seja de violência, seja de descaso, e tomar as medidas que são esperadas dele, né? Então, levar o caso para a equipe discutir, ponderar qual a melhor abordagem para que garanta também a integridade dessas pessoas envolvidas, né? Mas de forma alguma se pode ter uma omissão nesse caso, que eu acho que lembra um pouco que a gente falava das virtudes, poder ter a coragem de olhar para o problema e pensar qual é o melhor caminho a seguir, qual é o melhor caminho a percorrer, e com a ajuda da equipe, né? Então, uma atitude corajosa dessas de encontrar um abuso e precisar notificar e precisar buscar recursos para que aquela situação seja corrigida, seja melhor organizada, seja pela família ou seja pelo poder público, é uma responsabilidade do trabalho em saúde.
né? E sempre pensar que esse agente também tem o amparo da sua equipe, que ele não trabalha sozinho, que isso não é uma atitude voluntária ou voluntariosa dele, né? Ele está dentro de um contexto, sendo um profissional de saúde vinculado a um sistema único de saúde. Então, olhar para essas situações que são de conflito, que são de dilema, e se posicionar a partir das virtudes, a partir de pensar o bem, a partir de construir pontes de cuidado, sempre vai ser o melhor caminho, né? Não que seja fácil, não que não crie muita angústia, muita ansiedade, muita dúvida, mas pensar em alguns pilares também pode ajudar nas decisões. Pensar na qualidade de vida das pessoas envolvidas, pensar naquele contexto e nas possibilidades, pensar quais são as melhores evidências de que isso não está bem, que isso precisa ser revertido, precisa ser consertado, precisa ser melhor abordado pela equipe de saúde, são pilares ou dimensões que ajudam o trabalho do agente de saúde. Então, é ter a virtude da coragem e ter uma postura proativa, pensando que, como agente de saúde, ele tem um compromisso de enfrentar aquele problema, né? Mas sempre com o apoio da sua equipe, que isso vai fortalecer o trabalho e vai ajudar a encontrar o melhor caminho. A gente tem mais um caso muito interessante. Vamos ver? Eu fui fazer uma visita na casa de uma família aqui dentro do assentamento, entendeu? Lá a gente encontrou uma criança, estava machucada. Aí eu perguntei o que era, a irmã dela pegou e me mostrou um vídeo dela sendo espancada pela própria mãe, uma criança de 3 anos de idade. Essa criança apanhou tanto que ela vomitou sangue. Como ser humano, eu senti raiva. Muita raiva. Entendeu? Porque não é normal você chegar e ver uma criança de 3 anos apanhar tanto. Mas aí a gente tem que respirar fundo, né? E procurar ajuda, alguém para entender e para tentar ajudar. Aí eu tive que acionar o conselho tutelar e retirar essa criança dela. Aí não foi só uma, que ela tem 2 filhos. Essas crianças hoje se encontram na casa dos avós, uma encontra na casa dos avós e a outra encontra com o outro pai, entendeu? E a mãe da criança, a gente está tentando recuperar ela. Deu para ver que a Eunice é uma profissional muito experiente, não é? Sem dúvida, né? Ressalta muito a importância do papel do agente, né? Que é a pessoa que representa o poder público e que está mais perto das famílias, né? Ao mesmo tempo que tem uma grande complexidade no trabalho desse agente, tem uma grande responsabilidade, né? São inúmeras as situações no dia a dia do trabalho dos agentes de saúde, das equipes de saúde como um todo. E é importante também que esse profissional se sinta amparado, que ele tenha uma retaguarda, que ele se sinta seguro para decidir o melhor curso de ação, por assim dizer. Ele precisa ter o respaldo da sua equipe, ele não vai trabalhar sozinho, não vai ser uma decisão única dele de denunciar ou de chamar o conselho tutelar ou de notificar, né? Então, existe toda uma rede de atenção em saúde articulada e intersetorializada para dar conta também desses casos mais complexos, né? Mas é importante o agente entender que também é papel dele. É papel dele olhar o que existe de errado, de ruim, né? E tentar encontrar os caminhos para solucionar. E essa retaguarda é importante, porque quando a gente vê o trabalho do agente, que acontece dentro da comunidade, muitas vezes da comunidade aonde ele reside, aonde ele vive, aonde acontece a sua vida pessoal e familiar também. Então, olhar para este trabalho que é tão interrelacionado com o seu viver, é esperar que a equipe dê um suporte, dê uma retaguarda, como eu já falei, para essas situações, né? Isso vai deixar o agente mais seguro para enxergar problemas, trazer para a equipe de saúde e juntos encontrarem, seja apoiado em outros equipamentos da rede de saúde, seja até em outros setores, né? Muitas vezes se lança mão de consulta a um assistente social, a um psicólogo, enfim, a equipes que consigam tratar melhor esses casos. Mas é fundamental em se entender e se perceber como um agente de saúde que não pode enxergar problemas, enxergar violências, enxergar casos de abuso e não fazer nada, né? Por mais difícil e doloroso que isso seja, quando acontece com pessoas próximas ou na comunidade onde se vive e se trabalha, é importante entender que é sua responsabilidade e ter o apoio da equipe para melhor resolver, para melhor conduzir esses casos, que certamente machucam o profissional de saúde, né? Certamente deixam muitas marcas, né?
mas que é um trabalho de um grande valor, de uma grande importância, uma importância social. Então, que a gente possa sempre ter bastante discernimento do que se deve fazer, né, e como fazer, como encaminhar da melhor maneira. Professora, foi um prazer contar com a sua presença. Foi uma honra. E agora é hora do resumo da aula. Na teleaula de hoje, nós conversamos sobre a importância da comunicação no trabalho do agente de saúde, como a linguagem vai além do que é dito e pode indicar necessidades em saúde dos usuários do SUS, e sobre a ética e como ela está presente em todas as ações do agente de saúde. E confira o que vem por aí. Na próxima teleaula, vamos falar sobre a Política Nacional de Educação Permanente e Educação Popular em Saúde. E no encontro seguinte, os temas são Políticas de Saúde, Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Bom, a teleaula acaba, mas seus estudos não param por aqui. Acesse o AVA para ler os materiais didáticos e faça as atividades de aprendizagem para ampliar seus conhecimentos. E não se esqueça, o Conasems também está nas redes sociais. Então, até a próxima aula. Bons estudos!